Fala pessoal, resolvi fazer esse curso de contabilidade básica por achar importantíssimo que esse conhecimento seja acessível a mais pessoas, né? Apesar de ser uma matéria que se dá no curso de administração, de economia e curso de contabilidade, obviamente, acaba sendo uma matéria que eu percebo que as pessoas não aprendem bem, não compreendem, gera um problema enorme, pois existe um glamour, certo glamour assim, em estudar finanças corporativas, e as pessoas gostam de estudar isso, mas se ela não entender contabilidade, ela sempre vai ser um profissional incompleto. Se a pessoa não souber escriturar, se ela não sabe como montar um relatório financeiro, ela nunca vai ser tão completa como um funcionário um profissional de finanças que sabe escriturar bem um relatório. Então, resolvi criar uma didática própria, me baseio em alguns livros importantes, mas eu vou procurar usar também o Excel para fazer algumas demonstrações, criar ideias para vocês montar o próprio controle. Então vai servir muito para pequenos empresários, profissionais de finanças, dúvidas que muitos têm, pode ser que aqui eu também traga exemplos que resolvam essas dúvidas. E é isso, considero importantíssimo aqui esse assunto. Então, para iniciarmos aqui, situar esse assunto, nós temos sócios que constituem empresa que faz negócios. Então, duas pessoas se juntam para exercer determinada atividade empreendedora, pode ser fazer um serviço ou fabricar um produto e vendê-lo, atividade de comércio, enfim, ela tem que montar uma empresa. Essa empresa faz negócios, começa a vender, começa a comprar. E essa empresa, para poder ter o mínimo de informação sobre se está sendo bom ou ruim aquela operação, ela tem que ter uma contabilidade. Então, bom ou ruim, toda empresa tem que ter uma contabilidade, né? Se ela abre mão dessa contabilidade, no início pode ser que a empresa cresça sem essa contabilidade, mas à medida que ela for expandindo, abrindo unidades, sem contabilidade vai estar sem a parte do controle, que é um aspecto fundamental da administração. Então não há administração sem contabilidade. Essa contabilidade vai produzir relatórios para usuários que são supridos de informação. Então, esses relatórios vão para o dono da empresa, para o administrador da empresa, algum gerente da empresa, para que ele possa, a partir desse relatório, tomar a decisão. Por exemplo, ele pode ter que cortar custos, ou então ele pode ter que fechar uma unidade, ou ele pode ter que baixar o preço de um produto dele, ou tentar buscar um novo fornecedor. Enfim, ele vai começar a tirar os insights para a gestão dele quando ele tem acesso à informação. Mas não só para a gestão. Temos também a contabilidade que o governo exige que seja feito para poder ele apurar o seu tributo. Então, por mais que você não queira fazer a sua contabilidade gerencial, você acaba tendo que, no mínimo, tendo que declarar o que você vende e você vai ter que ter acesso a um contador, nem que seja um contador para dizer apenas quanto você tem que pagar de imposto. Então, a contabilidade é a atividade que foca em medir o desempenho da entidade. Quando eu falo entidade aqui, essa palavra, não botei empresa para justamente remeter ao princípio da entidade. A contabilidade, ela se baseia em princípios, do quais, se você não os observa, se você não está cumprindo, você não está fazendo a contabilidade do jeito correto. Então, o princípio da entidade é que a empresa ela é uma entidade própria, diferente do dono da empresa. Então, a sua contabilização ela não
envolve nada que seja do dono da empresa. Gastos pessoais do dono não pode estar dentro da empresa, ou então o dono está pagando despesas da empresa sem ter isso bem separado, né? Então, se por acaso a empresa não tem recurso, precisa fazer um aporte na empresa para poder você pagar alguma dívida, você vai dar um lançamento de investimento na empresa, de entrada de capital na empresa, né? Então, há sempre essa separação. E a contabilidade vai medir, de fato, a sua riqueza, o seu resultado mensal, por exemplo, vai trazer relatórios para você poder auditar a sua empresa, por exemplo, você poder auditar seu caixa, a contabilidade pode fazer ferramentas nesse sentido. Então aqui a gente chega no ponto que vai diferenciar esse curso, para você entender bem qual é a ideia desse curso. Tem o viés de conformidade da contabilidade, que é a parte que, infelizmente, é a parte que comumente as pessoas conhecem, né? Que é o seu contador que vai lhe ajudar a organizar seus impostos. Esse contador que tem um viés de conformidade, que é você estar de acordo com as leis, ele tem um papel fundamental e ele é um contador que tem muito expertise tributária. Então ele vai lhe dar conselhos de como você vai crescer sem ter que pagar tanto imposto e conforme o que a lei diz. Então, se você não está em conformidade com a lei do país, você corre risco de ser preso, de levar um processo do Estado. Então, esse contador vai garantir isso. E tem o viés gerencial. O viés gerencial é que você vai usar para tomada de decisão. Então, nós temos aqui duas contabilidades totalmente diferentes em termos de fins dela. Essas minhas aulas serão voltadas totalmente para o viés gerencial. Então, é uma contabilidade que qualquer um que tem interesse de ter um controle financeiro da sua empresa, poderá praticar. E também tem uma visão crítica, se alguma pessoa que faça, você vai saber se tá ok aquele relatório. Então, por mais que você não seja o operador, né, de criar esses relatórios, você tem que ter esse conhecimento para poder ter uma visão crítica. Um mínimo de conhecimento de finanças, de contabilidade, é importantíssimo para quem é um empresário. O empresário, ele, no fim de tudo, ele é um investidor, sendo que ele, na maioria das vezes, ele está investindo todos os seus recursos e energia, ele investe naquela empresa que ele criou. Mas ele é um investidor, e investidor tem que ter informação para poder continuar investindo ou desinvestindo. Perfeito? Então, vai ser esse viés gerencial, o que eu acredito que é uma boa notícia, todo mundo gosta e vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana a gente trazer essas informações aqui para vocês. Então, vou começar aqui, balanço patrimonial. É um relatório, um dos principais relatórios contábeis, certo? Ele vai apurar a situação patrimonial da entidade em um determinado momento. O que é patrimônio, pessoal? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos. Esse bem, ele pode ser um bem tangível. No caso, se você tem um veículo da sua empresa, você tem lá no seu balanço registrado que tem esse veículo. No caso de bens intangíveis, você também pode contabilizar isso. Então temos capital intelectual. O seu ponto comercial pode ser um intangível na sua empresa. Esse intangível significa o quê? Quando você vai negociar com alguém, por exemplo, a pessoa não vai só olhar lá o que está construído, vai olhar quem são os funcionários da sua empresa, tem pessoas, tem capital intelectual essa empresa tem potencial de gerar caixa, no fundo será isso, né? Quanto mais potencial de gerar caixa futuro, mais valor vai ter essa empresa. Então, o intangível também é contabilizado.
Vou focar no início, mas não na contabilização mesmo do tangível, para facilitar o entendimento. E os direitos, que são o que você vende a prazo, sempre é um direito a receber, você também vai estar no seu balanço patrimonial. Dentro desse balanço vai ter também as suas obrigações, que é o seu passivo. Essa é a visão clássica que se mostra aqui um balanço patrimonial. Nós temos no lado esquerdo os ativos, no lado direito os passivos. Aqui eu coloquei que é a situação patrimonial da entidade em um determinado momento. Então, pessoal, o balanço patrimonial é sempre numa data específica, certo? Então, a data tem que ser um dia. Nesse dia aqui eu apurei, fechei os meus balanços e tirei essa fotografia aqui da minha empresa, minha fotografia patrimonial, certo? Então, para explicar aqui essas contas, como elas se conversam aqui, tá? O ativo são os meus bens e direitos, como eu já disse. Então, temos aqui uma conta caixa, é o dinheiro que eu tenho disponível em numerário. Bancos é o tanto que eu tenho depositado no banco. Então, quer dizer aqui que eu tenho 5 mil no meu cofre, tenho 1.000 no banco e 3 mil de contas a receber. Esse dinheiro não está no meu caixa, é valor que eu tenho a receber. Tenho um estoque de materiais de 1.750. Então, estoque, a gente pode ter o estoque de matéria-prima, o estoque de produto em produção e estoque do produto acabado. E mais na frente a gente pode entrar em detalhes de como vai contabilizar, vai botar o valor de cada item desse. Mas o estoque, à medida que sempre que você faz uma compra, você está tirando do seu caixa e jogando para o estoque. E quando você vende, você vai para a receita. Dessa receita vai debitar o custo do seu estoque, outras despesas, vai fechar ali durante um período, um mês, e o que sobrar dessa receita vai entrar aqui em lucros acumulados. Então aqui do lado direito temos o passivo, que são as obrigações, então são contas a pagar, fornecedores, empréstimos, então empréstimos com bancos, pode ser contas a pagar, pode ser conta de luz que foi gerada no mês anterior e você sempre paga no mês posterior. Fornecedores, prazos que você consegue com quem lhe fornece a matéria-prima, esse estoque de materiais aqui, certo? Esses fornecedores nós chamamos de fornecedores, contas a pagar, chamamos de passivo não oneroso. Por que é passivo não oneroso? Não tem juros, ou se ele tiver uns juros, ele é bem baixo, ele geralmente não se leva em conta aqui esses juros, certo? Ele já está intrinsecamente colocado dentro do produto que o fornecedor lhe entrega. Porém, aqui nos empréstimos bancários nós temos um passivo oneroso. Então, passivo não oneroso e passivo oneroso. Esse passivo oneroso ele tem um custo que será debitado do meu resultado. Então, isso quer dizer que eu tenho R$ 1.500 devendo ao banco. O patrimônio líquido é o que sobra do meu ativo e passivo. Então, para ilustrar aqui bem aqui o patrimônio líquido, a minha riqueza não são meus ativos. Do que adianta eu ter tanto ativo se tudo está sendo financiado por um passivo? Isso quer dizer que, na verdade, o conjunto dos meus ativos e passivos, se for igual, eu não tenho riqueza. Se eu liquidar a empresa ali naquele momento, falando contabilmente puramente, certo? Em termos de liquidação puramente contábil. Eu vou pagar meus passivos e não vai sobrar nada. Porém, se meu ativo superar o passivo, aqui isso gera um patrimônio líquido, que é
onde eu vou medir a minha riqueza, a riqueza do sócio, do proprietário da empresa. Então aqui nós temos capital integralizado, que é o valor que foi aportado inicialmente na empresa, e os lucros acumulados a partir que a empresa entra em atividade, você vai tendo um mês vai tendo um prejuízo, um ano você tem um lucro, e isso, se você não retirar em dividendos, se mantém na empresa como patrimônio líquido, que faz parte da riqueza do sócio. Então a riqueza da empresa, do empresário, está aqui no patrimônio líquido.